chamada está sendo gravada. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesta sala. Que o Senhor possa falar de forma individual com cada uma pessoa que está aqui. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa impressionar os corações. Que as pessoas, ó Pai, possam ficar maravilhadas, ó Deus, com a tua graça, com o teu amor e com a tua bondade. Nos perdoe, Senhor, de todos os nossos pecados e dirija, Senhor, a nossa mente para a tua palavra somente. Fique comigo, coloque as palavras na minha boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint. Eu acredito que todos estão conseguindo acompanhar, todos estão vendo, né? Amém. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Para vocês, a tela está cheia ou está minimizada? Porque Tá cheia, Davi. Para mim tá cheia. Não, ela está minimizada, assim, a gente está enxergando muito, muito pequena, ela fica maior. pois é, eu estou tentando colocar aqui, mas ela não está indo. Mas não quer dizer que não dá para a gente enxergar, eu estou enxergando, quer ver? Se eu colocar alguma coisa aí para eu ler para você ver como é que eu consigo ler. Ó. Não, dá Peraí, para tira aí. enxergar sim. Dá para enxergar. Ok. Cada um de Então vamos nós assim mesmo. amplia. A gente mesmo Vamos com as lá. mãos, a gente amplia a nossa tela. Ok. Então Irmão vamos lá. Bruno, quando a gente quer ler, realmente não dá para ler, por causa da vista, alguma coisa assim, mas dá para ler. É só aumentar com a mãozinha, aumenta assim que a tela aumenta a letra e a pessoa lê até sem óculos, quem usa óculos, tá bom? Fique à vontade. Ok. Qualquer coisa, se vocês quiserem, é só me pedir o PowerPoint que eu posso disponibilizar aí para vocês. Novo nascimento e a justiça de Cristo. É o tema que nós iremos estudar, que foi escolhido aí pelo Grupo Luz da Verdade, em 1888, durante a semana que foi posta aí a enquete. Por que nascer de novo? Quando nós vamos até Gênesis, capítulo 1, verso 27 verso 26 e 27, a palavra de Deus fala que Deus criou o homem segundo a sua semelhança e a sua imagem. Porém, Adão pecou. Em Gênesis capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então Adão pecou, aquela vestimenta de glória, o caráter de Cristo, o caráter de Deus, que Adão tinha por natureza, foi perdido. E agora em Gênesis 3, versículo 15, nós temos a primeira promessa dada para a humanidade depois do pecado. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Essa é a primeira promessa que nós temos. E a segunda promessa se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aqui diz o seguinte: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Adão, quando pecou, nós vimos em Gênesis capítulo 3, verso 7, ele perdeu a sua vestimenta. Ele perdeu a sua justiça, que era perfeita, e quando ele ficou nu, que ele percebeu a sua condição, seu estado nu, ele, pelas suas próprias obras, cortou uma folha de figueira e colocou aquela vestimenta de figueira. Eu acredito que aquela vestimenta de figueira conseguiria cobrir a nudez de Adão. Né? As folhas de figueira eram grandes antes do pecado. E no versículo 21 é interessante, é que Deus chega e diz assim, ó,
E fez o Senhor, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus estava querendo ensinar para Adão e Eva que a única justiça que era aceita perante Deus era a justiça do Cordeiro. E todos nós, como adventistas do sétimo dia, sabemos que o Cordeiro de Deus é Cristo. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso dizer uma coisa para vocês? A primeira mensagem que foi pregada dentro do plano da salvação, depois da queda, foi a libertação do pecado, em Gênesis 3, versículo 15, porém inimizade, aquela palavra inimizade é a mesma de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, quando fala que Cristo tinha inimizade, que Cristo odiava o pecado, aquele ódio, aquela repulsa do pecado, Deus prometeu colocar em nosso coração. E a segunda mensagem que foi pregada em Gênesis 3:21 foi a mensagem da justiça de Cristo. Deus fala para Adão: eu não quero a sua justiça, eu quero a justiça do Cordeiro que eu vou colocar sobre você. É interessante notarmos todos esses fatos. Então, por que nascer de novo? Adão pecou. E agora, todos nós, por conta de Adão, estamos com uma natureza pecaminosa. Estamos mortos em ofensas e em pecados. Em Adão, nós éramos um. Paulo, em Romanos capítulo 5, ele deixa bem claro que Adão foi o nosso representante, que aquele pecado de Adão foi um pecado representativo. E a justiça de Cristo também foi uma justiça representativa. E nós iremos ver isso ao decorrer do estudo. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês do PowerPoint é Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Essa palavra já estou, já, é uma palavra que denota neste momento, agora. Paulo chega e diz assim, ó, já estou agora crucificado com alguém. Com quem Paulo estava crucificado? Com Cristo. E agora Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo. Agora Paulo chega e diz, e vivo. Mas o que é viver? Viver é ter vida. Viver é estar com vida. Então, Paulo reconhece que ele foi crucificado com Cristo pela fé e agora ele vive. O que é viver? Viver é respirar, viver é ter pensamentos, sentimentos, fazer planos, sonhos. Tudo isso é viver. Tudo isso faz parte do viver. E Paulo agora ele diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo. Só que ele dá continuidade para o texto. Não mais eu. Quando Paulo diz assim, ó, não mais vivo, Paulo está querendo dizer que toda a sua vida que ele vivia antes de conhecer a Cristo está morta. E ele diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, quem está vivendo em Paulo é Cristo. Agora, quem está fazendo as obras na vida de Paulo é Cristo. Quem está comendo por Paulo é Cristo, porque Paulo está morto. E nós iremos ver isso ao longo do estudo, que um morto não pode fazer absolutamente nada. Então, Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo. É interessante que essa palavra já estou remonta presente. Paulo tinha plena certeza de que ele já estava crucificado com Cristo e de que o eu dele não vivia, mas quem vivia era Cristo. Era Cristo quem fazia as obras na vida de Paulo, era Cristo que vencia em Paulo, era ele que guardava a lei em Paulo e era Cristo que reinava em Paulo. E Paulo continua dizendo, e a vida, que vida é essa? A vida de Cristo, que agora vivo-a na carne. Então, ele novamente, ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então, esta vida de Cristo, ela só pode ser recebida pela fé.
Filipenses 3,17 fala que pela fé, Deus, Cristo, quer habitar no nosso coração. Então, Paulo, ele coloca que essa vida de Cristo, ela só pode ser vivida em nós pela fé. Vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo entendeu que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele morreu por ele de forma individual. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, Paulo tinha em mente de que ao Cristo suportar todas aquelas dores na cruz do Calvário, ele estava pensando em Paulo. Paulo, ele coloca isso de forma muito pessoal e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos fala que ele se entregou pelos nossos pecados. Então, dentro do plano da salvação, o homem apenas recebe, a divindade dá. A divindade nos deu Cristo para nos libertar e para viver em nós e reinar em nosso coração. Porém, Paulo, ele entende isso de uma forma tão profunda que o próprio Paulo, ele não sabe explicar que forma profunda foi essa. E se entregou a si mesmo por mim, o qual me amou. Lá em João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João compreende que a maneira pelo qual Deus amou esse mundo não nos é revelada. Foi uma maneira de tal que não nos foi revelada. O homem é impossível compreender o grande sacrifício que foi estabelecido na cruz do Calvário para libertar e salvar cada um de nós. Ninguém pode entrar na cidade de Deus se não tiver o conhecimento da genuína conversão. Na verdadeira conversão, a alma nasce de novo. Um novo espírito toma posse do templo da alma. Que espírito é esse? O espírito de Cristo. Começa uma nova vida e Cristo é revelado no caráter. Aí Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 117, ela diz assim, ó, a grande preocupação de toda alma deve ser: está renovado o meu coração? Está minha alma transformada? Acha-se os meus pecados perdoados pela fé em Cristo? Nasci eu outra vez? Que essa pergunta possa ser individual para mim e para você. Está minha alma transformada? Está minha vida transformada? Acham-se os meus pecados pela fé em Cristo perdoados? Estão os meus pecados pela fé perdoados em Cristo Jesus? Nasci eu outra vez? Ou quem reina, quem vive em mim, ainda é aquele velho homem que é irritado, que quer devolver tudo quando é maltratado, quando é insultado, quer revidar? Será se é esse o velho homem que ainda habita em nós? Porque se o velho homem habitar em você, não pode dois juntos andarem se não estiverem de acordo. Se Jesus não estiver fazendo as obras na vida de você, se Jesus não estiver andando por você, cumprindo a lei por você, guardando a lei em você, vivendo a reforma de saúde em você, vivendo a reforma de vestuário em você, saiba que quem está fazendo isso é o próprio Satanás. A Bíblia diz que tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Então, todas as minhas obras, se não forem produzidas por Cristo, saibam que é pecado. Toda pregação que não tiver fé, toda pregação que não envolve libertação e Cristo, e todo trabalho missionário feito com incredulidade, é pecado aos olhos de Deus. Isso é muito sério. Então, queridos, essa pergunta nós deveríamos nos fazer todos os dias. Está minha alma transformada? Acha-se os meus pecados perdoados pela fé em Cristo? Nasci eu outra vez? Sou agora uma criança no reino do céu? Ou eu ainda vivo a vida do pecado? Ou eu ainda vivo uma vida de escravidão dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios pensamentos? Queridos, Deus quer nos dar uma nova vida. E essa nova vida, ela é encontrada apenas em um.
Cristo Jesus. É apenas em Cristo Jesus que é encontrado a nossa vida. É apenas em Cristo Jesus que é encontrado a nossa obediência. Agora, o novo nascimento consiste em quê? O novo nascimento consiste em mudança da nossa natureza. 1 Pedro 1,23, a palavra de Deus diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. De que forma nós somos de novo gerados? Pela palavra de Deus. Viva e que permanece para sempre. A única condição de sermos de novo gerados é pela palavra de Deus. Ellen White, em Fé pela Qual Eu Vivo, ela fala que a palavra de Deus tem poder para matar a natureza carnal. A mesma palavra que criou é a mesma palavra que salva. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, imediatamente quando ele falou, a mesma coisa acontece quando ele diz para mim e para você, haja justiça. Quando Deus chega e diz para mim e para você, justificados pela fé, quando ele diz para mim e para você, agora, sendo de novo gerado, nesse momento, a palavra de Deus opera o fato. Da mesma forma como operou no princípio de todas as coisas. Então, pela palavra de Deus, o homem é gerado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e permanece para todo o sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós lemos em Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao versículo 42, que fala da história daquele leproso, aquele leproso vai até a Cristo e diz assim, eu sei que bem podes me purificar. A palavra de Deus fala que o coração de Cristo se encheu de uma compaixão muito grande. E Cristo chega e diz agora para o leproso, eu quero, seja limpo. A lepra do pecado é simbolizada, a lepra é simbolizada pelo pecado. E agora, aquela mesma palavra que disse assim, ó, quero, seja limpo, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala que esta palavra é viva. Então, se essa palavra é viva, ela tem o mesmo poder de tirar toda a lepra, de tirar toda a mancha daquela pessoa que estava com lepra. Então, essa palavra, ela tem o mesmo poder. Então, a Bíblia nos deixa bem claro que é pela palavra de Deus que nós somos de novo gerados, pois essa palavra é viva e permanece para todo o sempre. Por natureza, o coração é mau. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14. Invenção humana alguma pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. É interessante que Romanos 8,7 fala que a inclinação da carne não está em inimizade contra Deus, mas é inimizade contra Deus. Então, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. Continua o texto. Do coração do homem procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Mateus 15, 19. Marcos 7, Cristo fala esse mesmo verso, e é interessante que em Marcos capítulo 7, se não me engano é versículo 17, ou é versículo 15, usa a expressão o coração do homem, já em Mateus não usa. Então, do coração do homem procedem os maus pensamentos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem um coração de um homem? Todos nós. Então, se você tem um coração de um homem, saiba que do seu coração procedem os maus pensamentos, procedem mortes, procedem adultérios, procedem prostituições, procedem furtos, procedem falsos testemunhos e blasfêmia. Este coração que Mateus, que o próprio Cristo está falando, este coração pertence a mim.
Este coração é o meu e o teu coração. Não adianta pegarmos a Bíblia e ler este verso e querer aplicar para outra pessoa. Este coração é o meu. Porque quando nós lemos todos esses testemunhos aqui que falam que do coração procedem os maus pensamentos, quem aqui não tem pensamentos maus? Que do coração procedem mortes. Quem aqui do coração não procedem mortes? Adultérios, prostituições, falsos testemunhos. Quem aqui não fala mal do próximo? Quem aqui não gosta de fuxicar, não gosta de se intrometer na vida do próximo, falar das coisas alheias? Este aqui é o nosso coração. E por natureza, este coração, ele é rebelde. Por natureza, esse coração é mau. Por natureza, esse coração é adúltero. E Ellen White continua dizendo: a fonte do coração se deve purificar, para que a corrente se possa tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei, está tentando o impossível. Então, quando você tenta observar a lei de Deus pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, pela sua própria vida, saiba que é impossível. Você está tentando uma impossibilidade. É impossível guardar a lei de Deus. É impossível ao homem guardar a lei. Mas Deus nos proveu um escape. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da natureza antiga. Quantas e quantas pessoas dizem hoje, batem no peito e dizem: ah, eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, agora eu não faço mais com tanta frequência. Ah, eu mudei muito, eu era assim, eu era muito intolerante, eu era muito raivoso, mas só de vez em quando que eu tenho raiva, só de vez em quando que eu sou intolerante, só de vez em quando que eu pratico algum ato dessa natureza. Mas, na verdade, queridos, a transformação, o que é a vida cristã? A vida cristã é a vida do próprio Cristo. Então, a vida cristã é a vida de justiça de Jesus. A vida cristã não é uma modificação, não é colocar um remendo velho num remendo novo. Deus não faz isso. Não é colocar um vinho novo em odres velhos. Não é uma modificação ou um melhoramento. Ah, eu melhorei, foi muito. Não. Mas é uma transformação completa da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado. Uma vida toda nova. É uma vida completamente nova. E essa mudança, ela só pode se dar, só pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que opera em nós tanto querer como o efetuar. E são as obras do Espírito, que são as obras de Cristo, que é as obras que aceita diante de Deus. Então, queridos, a vida cristã, como eu já falei para vocês, que é a vida de Cristo, não é uma modificação, não é modificar ou melhorar algo. É como muitos dão exemplos de que nós somos um carro todo batido, de que Cristo é um carro zerado, e de que nós estamos seguindo o carro zerado, de que o carro zerado é o nosso exemplo, e nós somos um carro todo batido. Não, o carro batido deve se explodir, o carro batido deve pegar fogo, o carro batido deve morrer, deve bater o motor, o carro batido deve furar o pneu, o carro batido deve não funcionar mais. O carro que tem que viver em nós é o carro Cristo Jesus, é a vida de Jesus, é a vida de Cristo, é uma nova vida. E nessa nova vida não tem um remendo. Ellen White fala que na vida de justiça de Cristo não tem nada do homem. Nada do homem. É só de Cristo. Então, não é um melhoramento da antiga, mas uma completa transformação da natureza. Irmãos, isso é muito forte. É uma transformação completa de quem eu sou. Se eu sou impaciente, Cristo não é. Se eu falo mal do próximo, Cristo não fala. Se eu sou beberrão,
se eu sou intemperante, Cristo não é. As obras de Deus, que são as obras do Espírito, vão habitar no meu coração. E essas obras serão demonstradas pela fonte que foi purificada. Então, nós entendemos que a transformação da natureza, quem pode operar é apenas o Espírito Santo. Pois nós lemos que aquele que tenta se esforçar para operar o seu coração, aquele que tenta operar a sua salvação por temor e tremor, vai tremer, porque não vai conseguir. Mas é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Por quê? Porque por natureza, nós não conseguimos. A lei requer uma vida de justiça desde o berço até a sua morte. E o pecador deve isso à lei. E quem aqui tem uma vida de justiça desde o berço até o dia de hoje? Ninguém. Hoje mesmo, talvez você pecou. Ontem você talvez tratou seu marido de forma impaciente, ou a sua esposa de forma impaciente. Então, queridos, essa natureza, ela precisa ser totalmente transformada e não modificada. Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes, Paulo aqui coloca no passado, antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Isso aqui é uma promessa para rogarmos. Precisamos crer que quando Paulo diz assim, que antes andávamos nos desejos de nossa carne, Paulo já morreu. Aqui é a palavra de Deus. Então, quando eu leio isso aqui, sou eu que estou dizendo, e se eu crer nesse verso pela fé, antes vai se cumprir na minha vida. Tito 3:3 continua. Porque também nós éramos passado, noutro tempo insensato, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Irmãos, vamos pegar esse verso de Tito. Olha o que esse verso diz. Nós servíamos aos deleites e concupiscências. Nós vivíamos em malícia, maldade, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Se você odeia o seu irmão, se você tem inveja do seu irmão, se você vive ainda essa vida de malícia, essa vida de inveja, essa vida odiosa, essa vida que odeia os outros, odiando uns aos outros, saiba que esse texto ainda está, infelizmente, esse texto ainda está no seu presente, não está no seu passado. É muito sério, irmãos. Esse texto precisa estar no nosso passado, assim como Paulo reconheceu, e nós precisamos reclamar essas promessas e colocar tudo isso para o passado. Eu era, mas agora eu não sou, porque Cristo vive em mim. Vivia em malícia, vivia em inveja, odiava os meus irmãos. Se você odeia o seu irmão, esse texto ainda está no seu presente. Esse texto ainda está no seu presente, queridos. Se você odeia o seu próximo, se você ainda tem ressentimento quando alguém lhe fala alguma coisa, saiba que esse texto ainda está no seu presente. Infelizmente. Mas nós podemos rogar essas promessas. E essas promessas, elas podem estar no nosso passado. Como Paulo diz, nós éramos, no outro tempo, éramos por natureza filhos do diabo. Mas agora, em Cristo, nós somos filhos de Deus. E somos herdeiros de Deus. E assim como nós herdamos do diabo todos os frutos da carne, maus pensamentos, egoísmo, agora nós herdamos as obras do Espírito de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Agora nós herdamos amor, herdamos paz, herdamos vida que há em um só, que é a vida de Cristo. A conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno. Irmãos, quando você olha para você mesmo, quando você vê que você é egoísta, que até na hora da comida você quer o melhor pedaço,
que quando você vai dar alguma roupa, você escolhe a roupa mais velha que tem no guarda-roupa. E quando você vai fazer qualquer outra coisa, vai dar alguma coisa para alguém, você percebe que é manifestado o egoísmo. E quando nós olhamos para nós vemos quão egoístas somos, quão depravados somos. E a Bíblia vai descrever a nossa condição, como nós vimos no estudo do sábado passado. A Bíblia descreve a nossa condição que nós estamos mortos em ofensas e em pecados. E Isaías fala, Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6, vai descrever a nossa condição de que da planta dos pés até a cabeça não existe nada de bom. Estamos cheios de chagas, estamos cheios de feridas, não amolecidas e nem espremidas. Laodiceia é a minha condição. Sou pobre, miserável, cego e nu. Essa é a minha condição. Essa é a sua condição. Então a palavra de Deus nos mostra quem nós realmente somos. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que somos tudo isso, a gente se desespera. Quando Deus vem e nos mostra a nossa condição, nós nos desesperamos. E exclamamos, Senhor, só um milagre. Só um milagre. E, de fato, é só um milagre para para nos purificar. Assim como aquele milagre transformou o leproso. Aquela palavra disse, ser limpo. Agora Deus chega para mim e para você. Meu filho, você reconheceu que você está cheio de lepra, e assim como aquele leproso reconheceu que necessitaria de alguém para limpá-lo, agora você chega, e aquele mesmo que mostra a sua condição, o mesmo Deus que mostra a tua condição, é o mesmo Deus que apresenta a solução. Agora ele diz assim, eu vou te purificar, eu vou purificar a tua vida. Porque, como nós lemos aqui em Fé pela Qual Vivo, não é coisa pequena transformar um espírito terreno. Pense, será se é algo pequeno transformar você mesmo? Como nós vimos no estudo passado, né? Se o seu coração fosse alguém, você suportaria conviver com você mesmo? Com o seu coração? Você não suportaria. Você não suportaria viver com você. Você não suportaria viver com o seu coração. Porque o seu coração é egoísta, o seu coração odeia, o seu coração mata, o seu coração maltrata, e de fato esse é o nosso coração. E nós precisamos reconhecer que necessitamos, de forma urgente, precisamos de um Salvador pessoal, Continua no texto. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno amante do pecado e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo, os encantos de sua graça e a excelência de Deus, de maneira que a alma esteja possuída de amor divino e fique cativa dos mistérios celestes. Então nós vemos que não é coisa pequena transformar. Não é algo fácil transformar. Mas em Cristo nós temos, de graça, toda a vida de justiça. Porque por nós nunca vamos conseguir. Nós nunca vamos alcançar. Deixe de praticar suas boas obras. Deixe de praticar. Deixe de Caim. Leve o cordeiro para Deus. Leve as obras de Cristo. Leve a vida de Cristo, porque é essas obras que Deus requer. Ele não requer as minhas e nem as tuas obras, porque ele já disse quais são as nossas obras. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Toda a nossa justiça é como um trapo imundo. Fede. Deus não quer. Você tenta viver a reforma de saúde com um trapo de imundície. Você coloca em meio de uma mensagem tão linda um trapo de imundície. É como se você colocasse em uma casa limpa, toda cheirosa. É como se você levasse uma carniça para dentro daquela casa. E muitas pessoas têm feito isso com a lei de Deus. Muitas pessoas têm pregado tanto a lei, como diz Ellen White, que estão secos como os montes de Gibeon. Então, querido, deixa Cristo viver a reforma de saúde em você. Deixa Cristo viver todas as reformas em nós. Porque a justiça dele agradou ao Pai. A vida dele agradou ao Pai. E não existe outra mensagem
para ser levado ao mundo do que Cristo, nossa justiça. Então, não é coisa fácil transformar um espírito como nós vemos. Não é coisa fácil transformar um espírito. Mas Deus pode transformar. Só que para essa transformação ocorrer, primeiro, o que precisa acontecer? O nosso eu precisa ser subjugado. O nosso eu precisa ser esmagado todos os dias. Todos os dias o nosso eu precisa ser esmagado. E o nosso eu precisa morrer. Por que o nosso eu precisa morrer? Vamos lá. Eclesiastes 9, 5 e 6, nós temos aqui um texto bíblico que é muito conhecido pelos adventistas, que fazem estudos bíblicos que usam muito, principalmente no tema da imortalidade da alma. Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Quando você está morto, não existe nenhuma sabedoria sua. Não existe nada seu. E continua: nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando uma pessoa morre, a Bíblia diz que o seu ódio, a sua inveja perecem. Se você ainda tem ódio no seu coração, se você ainda tem inveja no seu coração, saiba que você não morreu. Saiba que você ainda está vivo. Um morto se ira, um morto fala mal de alguém. Se você for até um morto no caixão, se você der um tapa no morto, desculpe pela expressão, ele vai fazer alguma coisa? Ele não vai fazer absolutamente nada. Se você falar do morto, ele não vai se ressentir. Se você colocar uma mulher linda na frente de um morto, ele não vai cometer adultério. Um morto não tem orgulho próprio. Um morto tem como transgredir a lei? Não. Se você ainda transgride a lei, se você ainda tem orgulho próprio, se você ainda fala mal do próximo, se você ainda se ira, se você ainda fica ressentido quando alguém conversa com você, saiba que você não está morto. Olha essa citação de Ellen White. Segundo testemunho para a igreja 425. Ellen White diz: repetidamente você diz: não posso dominar meu temperamento. Preciso falar. Quando alguém chega até você, lhe insulta, fala mal de você, geralmente o que nós pensamos? Eu tenho que falar. Eu tenho que ir lá. Primeiro você mata o seu irmão no seu coração. Eu só quero abrir um parênteses aqui, que é bem interessante de eu colocar aqui. Se o governo tivesse oportunidade de ler o seu coração, quantos aqui de nós não estaremos presos? Quantos aqui de nós não temos matado? Se o governo, ainda bem que não é assim, se o governo pudesse ler o coração como Cristo lê, e se ele pudesse dar a mesma pena quando alguém transgride a lei. Vou dar um exemplo para vocês. Prescott, no Poder do Espírito, ele tem uma parte que ele fala só sobre César, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César é você não matar. Dá a César o que é de César é você não roubar. Porque se você roubar, César vai te prender. O governo vai te prender. Agora, se você matar, o governo vai te prender também. Agora, você pode estar perto de um irmão e diante de Deus matar esse irmão. Mas esse pecado, só quem conhece é Deus. Mas você está matando o seu irmão da mesma maneira. Assim como alguém mata de forma física,
quando você mata, quando você pensa mal do seu, você está matando o seu irmão, e para Deus é da mesma maneira do que matar alguém de forma física. Então, se o governo pudesse ler o nosso coração e ver como Deus vê, porque como Deus vê, quando você pensa mal do seu próximo, você está matando. Para Deus não existe essa de morte física, ou você matar ali no seu coração, é a mesma morte para Deus. Então, se o governo tivesse a mesma visão de Deus, quantos aqui de nós não estaríamos presos? Todos estaríamos presos. Todos nós estaríamos presos. Fecha parênteses. Continua. Repetidamente você diz, não posso dominar meu temperamento. Preciso falar. Falta ali, em verdade, um espírito humilde e manso. O eu está bem vivo. E você monta a guarda continuamente para preservá-lo da humilhação e do insulto. Olha que interessante aqui, irmãos. Nós temos o nosso eu como o nosso animal de estimação. Nós alimentamos o nosso eu, nós damos banho no nosso eu. Quando alguém fala mal do nosso eu, nós nos sentimos pelo nosso eu. Quando o nosso eu é insultado, quando o nosso eu é repreendido, nós justificamos o nosso eu. Nós preservamos ele do insulto. Nós abraçamos ele, nós amamos o nosso eu e dizemos assim, eu não quero que ninguém fale mal de você. Eu. Quando nós pensamos isso de nós, quando nós queremos defender a nossa reputação, Jones, da mensagem do Terceiro Anjo, fala que a nossa reputação nada é. A nossa reputação nada é. Nós temos que ter o caráter de Jesus. Esse sim é tudo para nós. Mas a minha reputação, do que as pessoas vão pensar de mim, nada. Não tem a ver com nada disso, diz Jones. Então, queridos, quando alguém fala mal de nós, muitas vezes nós queremos, pela nossa reputação, queremos ir lá, queremos defender a nossa reputação. Mas Jones fala na mensagem do Terceiro Anjo que aqueles que querem defender a sua reputação não estão preparados para o último clamor que virá a este mundo. Então, o eu ainda está bem vivo. E nós montamos guarda continuamente para preservá-lo da humilhação e do insulto. Diz o apóstolo, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Colossenses 3:3. Aqueles que morreram para o seu eu, não reagirão prontamente a tudo o que os possa irritar. Homens mortos não podem sentir. É o que a serva do Senhor fala. Então, se você sente insulto, se você fica com raiva quando alguém te irrita, saiba que ela continua, você não está morto. Se estivesse, e a sua vida estivesse escondida em Cristo, as 1000 coisas que você agora nota e que o afligem seriam passados por alto como indignas de atenção. Então, entenderiam as coisas eternas. Entenderiam as coisas eternas. E estariam acima das insignificantes coisas desta vida. Jesus, quando injuriado, quando maltratado, quando insultado, não revidava. Saiba que Satanás teve que tentar Jesus com toda a força da tentação. Ele teve que insultar Jesus. Ele injuriou Jesus mais do que a força, quando ele injuriou Jesus, foi maior do que quando somos injuriados. Jesus suportou toda a força da tentação. E muitas vezes uma coisinha pequena, já nos injuria, já nos ressentimos, já ficamos. Infelizmente, isso acontece conosco. Porque nós ainda estamos vivos, não estamos mortos. Então, Jesus Cristo foi insultado, e ninguém nunca foi insultado como Cristo. Ninguém nunca foi
maltratado como Cristo foi maltratado. Eles puxaram a barba de Jesus. Sabe o que é colocar uma coroa de espinhos e puxar a barba? Gente, se você pegar o seu cabelo e puxar, vai doer. Se você pegar a sua barba e puxar, vai doer. Eles fizeram tudo isso com Cristo. Mas o que Cristo respondeu? Por que fazes isso? Tão manso. E saiba que no coração de Cristo ele não estava odiando, ele não estava ressentindo, ele não estava ameaçando, ele não fez nada disso. Ele não teve esses sentimentos de ódio que muitas vezes nós temos. Ele não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. E agora a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Pois a sua vida como nosso padrão. E desonrá-lo-emos quando nos tornamos ofendidos por qualquer desfeito. E estamos prontos a ressentir-nos de toda ofensa, suposta ou real. Não é evidência de nobreza da mente estar preparado para defender-se, para preservar a própria dignidade. Não é nobreza de caráter fazer isso. Seria melhor, como diz aqui o texto, seria melhor sofrermos injustamente uma centena de vezes do que ferir alguém pela retaliação ou por dar vazão à ira. Irmãos, isso é muito forte. Muito forte. Muito forte mesmo. Agora nós entendemos quando Paulo diz em 1 Coríntios 15:31. Eu protesto que a cada dia morro. Nós precisamos morrer, irmãos, a cada hora, a cada momento. Tem uma citação de Lutero que ele diz assim: no meu batismo, eu pensei que o meu eu iria morrer. Mas eu descobri que o miserável sabe nadar e preciso matá-lo todos os dias. Todos os dias ele precisa morrer afogado. E quem mata o nosso eu? Ellen White explica. Nós somos impotentes em matar o nosso eu. Só quem pode matar o nosso eu é Cristo. Só quem pode nos libertar do nosso eu é Cristo. Então, queridos, quando Paulo diz eu protesto que a cada dia morro, comparando, como a gente fez aqui a comparação da morte física, né, com a morte do eu, quando Paulo diz que eu protesto que a cada dia morro, ele está dizendo que a cada dia, que possa a cada dia morrer a minha dignidade, que possa a cada dia morrer todos os desejos que brotam no meu coração de querer proteger o meu eu, querer me justificar. Então, quando Paulo diz, protesto que a cada dia morro, ele está resumindo tudo isso que a gente falou. Morrer de fato. O morto não se ira. A cada dia eu não vou me irar. A cada dia eu vou guardar os mandamentos de Deus. A cada dia eu não vou falar do meu próximo. E tudo isso quem vai fazer é Cristo. Não somos nós. É Cristo em nós a esperança da glória. É Ele quem vai operar. A quem pertence a mente natural? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Então nós vamos ver agora a quem pertence essa mente que é controlada, que é encontrada em nós. A mensagem do terceiro anjo, Jones diz assim: que mente se encontra em nós? A mente controlada pelo eu. O que essa mente faz? Ela exalta o eu. Antes de mais nada, que tipo de mente é essa que temos? A mente natural. O ser humano tem uma mente natural. E ele precisa de uma outra mente. Ele precisa ter a mente que estava em Cristo. Mas essa mente que está em Cristo só pode esvaziar do eu
a pessoa em quem tal mente habita. Então, nós só vamos nos esvaziar do nosso eu quando a mente de Cristo habitar na nossa mente. Quando a vida de Cristo for habitar, for vivida em nós. Como diz Paulo, vivo não mais eu. Quando Paulo diz vivo não mais eu, Paulo não tinha mais a mente carnal. Ele tinha a mente de Cristo. É por isso que ele vai dizer em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo esvazia o nosso eu. Assim, considerando que temos uma mente natural e precisamos ter outra no lugar dessa, considerando que essa outra mente esvazia do eu, a pessoa que a tem, não podemos concluir inevitavelmente que nossa mente natural não passa da mente controlada e cheia do eu? Sim, nossa mente é cheia do eu. Aí ele diz, a mente carnal é a mente natural. De quem é essa mente natural? De Satanás. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu achei muito forte. Então, a mente que habita em nós, infelizmente, é a mente de Satanás, que é uma mente egocêntrica, que é uma mente que quer tudo para si, que quer ser visto, que quer ser exposto, que é uma mente que tudo quer o melhor, não pensa no próximo, pensa em si mesmo. Aí ele continua, cuja mente é egocêntrica. Assim é a mente de Satanás. E Ellen White deixa bem claro que quando Adão caiu, essa mente, ela passou para todo o filho de Adão. Nós herdamos essa mente de Satanás. Mas nós temos uma promessa. E esta promessa é que Deus quer nos dar uma nova mente. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer nos dar uma nova mente. Deus quer nos libertar de nossa mente carnal. Deus quer nos libertar do nosso eu. Deus quer nos libertar de nós mesmos. E nós vamos ver agora. Vivendo pela Fé, página 65, o Wagner diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós iremos entender isso, verdadeiramente sereis livres. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Primeiro, se você é cativo, ele veio te libertar. Se você é cego, ele veio te dar visão. Como diz as Escrituras, enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão. É interessante notar que o versículo 2 de Isaías 61, verso 2, continua, né? E para pregoar o ano aceitável ao Senhor. Aquele ano era o ano do jubileu, que era o ano em que os escravos, como dizem Levítico capítulo 25, durante o ano jubileu, todas as dívidas eram sanadas. Tudo era sanado. Então Jesus Cristo veio como sendo um tipo, como sendo um antitipo do jubileu. E ele veio sanar todas as nossas dívidas. Ele veio nos dar liberdade. Ele veio nos abrir esta prisão que nós estamos presos. Ele veio nos dar esta liberdade. E agora o Wagner continua. O termo hebraico apresentado por Isaías, abertura de prisão, possui significado geral de abertura e é aplicado à abertura dos olhos cegos e dos ouvidos dos surdos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, prestem atenção neste outro verso. Aí ele diz, verdadeiramente livre. Primeiro ponto. Quando foi que Jesus nos deu? Quando foi que ele ratificou a nossa liberdade? Na cruz do Calvário.
Porque se Jesus tivesse pecado, a Bíblia diz em João, capítulo 8, que aquele que peca é escravo do pecado. Então, se Jesus tivesse pecado, o que Jesus seria? Escravo para todo sempre. E toda a humanidade estaria perdida. Toda a humanidade estaria perdida se Cristo pecasse. Toda a humanidade estaria perdida se o Filho de Deus, se Jesus, não cumprisse com o propósito. Porque a lei, como diz Romanos capítulo 8, versículo 3, a lei estava enferma pela carne. Mas Deus enviou o seu Filho e condenou. Deus enviou o seu Filho para observar todos os mandamentos da lei e tirar esta inimizade que estava contra nós. Então, se Jesus Cristo tivesse pecado, se Jesus Cristo ele tivesse cometido algum ato pecaminoso, se Jesus Cristo tivesse se irado contra o próximo, se Jesus Cristo tivesse demonstrado alguma expressão de irritabilidade, apenas isso seria o suficiente para Jesus colocar o mundo todo em escravidão e ele próprio seria levado cativo. Então, se Jesus Cristo tivesse pecado, ele próprio seria escravo do pecado. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Jesus Cristo, ele não pecou. Se ele tivesse pecado, eu seria escravo por conta que ele era o meu representante. Assim como Adão foi meu representante. Então, se Cristo tivesse pecado, eu seria escravo. Mas ele não pecou. Agora eu pergunto para vocês, por que nós somos ainda escravos? Se ele não pecou. Se ele tivesse pecado, ok, nós seríamos escravos. Mas ele não pecou. Ele já nos deu a liberdade. Verdadeiramente somos livres. Agora o Wagner continua. O Wagner fala. Imagine um pássaro que foi capturado e preso em uma gaiola. Ele anseia por liberdade, mas as grades cruéis tornam isso impossível. Então a porta é aberta. O pássaro vê a abertura, mas ele hesita, devido às muitas vezes que foi enganado em suas tentativas de obter liberdade. Ele pula para baixo e descobre que a prisão está realmente aberta. Treme por um momento de muita alegria ao pensar em liberdade. E então abre as suas asas e gira no ar com um êxtase que só pode ser conhecido por alguém que já foi cativo. Verdadeiramente livre. Tão livre como um pássaro. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Na cruz do Calvário, esse laço quebrou-se. Na cruz do Calvário, a gaiola foi aberta. Na cruz do Calvário, foi nos dado a liberdade, foi nos dado a libertação. Assim como em 1888, a princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888, ela veio oficialmente dar liberdade aos escravos no Brasil. Verdadeiramente livre. E os escravos estavam livres de sua escravidão. Os escravos estavam livres. Agora eles eram livres, eram agentes livres. E agora, na cruz do Calvário, Jesus nos deu a nossa liberdade. E nós somos livres. A prisão já está aberta. Mas muitas vezes, como muitos escravos em 1888, eles não acreditaram na liberdade. Eles quiseram ficar com seus senhores. Eles quiseram permanecer ali naquela condição. E muitas vezes nós queremos ainda permanecer na condição do pecado, sendo que Jesus já nos deu a libertação. Ele diz assim, ó, meu filho, eu já abri a porta. Meu filho, eu venci. Irmãos, verdadeiramente livre. Verdadeiramente ele nos livrou. Como um pássaro, nós escapamos do laço do passarinheiro. Verdadeiramente livre. Isso é lindo demais, irmãos. Verdadeiramente livre. E muitas vezes tentamos
nos livrar, tentamos por nós mesmos, mas não conseguimos. Muitas vezes tentamos, mas não conseguimos. Precisamos olhar. Estamos querendo fugir por outro lugar, mas existe apenas um lugar que foi aberto, que é Cristo Jesus. Olhe para Ele. Olhe para Ele e viva. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Quando nós olhamos para aquele que nos libertou, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós depomos toda a nossa vida a Ele, Ele cuidará de todas as coisas. Então, queridos, muitas vezes temos tentado pelos nossos próprios atos, mas saiba que isso é impossível. E Ellen White diz, a expulsão do pecado é o ato da própria alma. Se esse texto ficasse apenas aqui, muitos se apoiariam nesse texto e iriam dizer, olha aí, Davi, como sou eu, é o meu próprio ato que vai expulsar o pecado. Mas na verdade não. Olha o que o texto continua. A expulsão do pecado é o ato da própria alma. Aí continua o texto, desejável. Na verdade, não possuímos capacidade para livrarmos do controle de Satanás. Não temos esta capacidade. Mas quando desejamos ser libertos do pecado, e na nossa grande necessidade, clamarmos por um poder fora de nós, e a nós superior, as faculdades da alma serão revestidas da divina energia do Espírito Santo. E obedecem ao ditames da vontade de cumprir o querido de Deus. Nós não temos capacidade de nos livrar, de nos libertar. Só quem pode nos dar a liberdade é Cristo Jesus. E é Ele quem vai fazer em nós. É Ele quem vai operar todas as suas obras de justiça em nós. É Ele quem vai subjugar todo o nosso eu e fazer com que cada um de nós seja um homem e uma mulher nascida no reino de Deus. É Ele quem vai fazer essa transformação. A transformação, irmãos, é só em Cristo. É somente Cristo que pode fazer essa transformação. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. 1 Samuel 10:6. Agora é dito para Saul que o Espírito do Senhor iria se apoderar de Saul, e ele iria profetizar com eles, e ele ia ser tornado um novo homem. Agora, o Wagner comenta esse verso. Que pensamento maravilhoso, agradável, o de que o Espírito transforma em outro homem aquele que se rende à sua presença. O velho homem é pecaminoso. As lembranças desses pecados muitas vezes nos chocam. E isso de fato acontece. Muitas vezes as lembranças do pecado nos chocam. Aí ele continua. O conhecimento da natureza pecaminosa, de onde procedem tais pensamentos, muitas vezes tem sido uma dor e vergonha para nós. Erros passados, que não podemos apagar, são apresentados a nós por Satanás, para nos desencorajar, e assim dar a ele maior poder sobre nossa natureza pecaminosa. Ele apresenta uma longa lista de pecados. Satanás, por muitas vezes, vem até nós. E, recentemente, eu li estudos em Romanos, de Wagner. Ele fala que todas as vezes que você pede perdão para Deus, porque o que acontece? Muitas vezes nós não cremos no perdão de Deus. Muitas vezes nós pedimos perdão para Deus. Por exemplo, a gente comete um pecado agora. Nós pedimos perdão para Deus, só que aquele pecado fica, a nossa consciência fica tão abatida que depois a gente pede perdão de novo. Aí de noite a gente pede perdão de novo. No outro dia a gente pede perdão de novo. Mas o Wagner explica isso, que quando nós cremos no perdão de Deus, quando nós cremos que Deus de fato nos perdoa, pode ter a certeza que você está perdoado. E uma das provas que você está perdoado é porque agora, depois do perdão que Deus te perdoou, Satanás ele vem com aqueles pensamentos, com aquele ressentimento, com aquele remorso, ele vem até você e fica colocando esses pensamentos. Mas você pode dizer para Satanás, Satanás, esses pensamentos não me assustam mais, porque Deus já me perdoou. Creia, queridos, que Ele já te perdoou.
creia que ele já te perdoou. E agora ele comenta aqui, o Wagner, ele diz assim, ó, e ele apresenta uma longa lista de pecados passados. Ele começa a mostrar quem você é. Satanás começa agora a mostrar que você é assim, que você é assado e que Deus nunca te perdoou. Aí ele continua. Mas esses, a gente pode dizer com toda certeza para Satanás, quando ele vier apresentar uma longa lista de pecados, nós poderemos dizer a ele, mas esses pecados não nos assustam mais. Podemos dizer a ele, você está enganado, Satanás. O homem que morava aqui e que praticou e que cometeu esses pecados, hoje ele está morto. E eu não tenho mais nenhuma ligação com ele. Portanto, não posso mais ser chamado para pagar a dívida daquele homem. Irmãos, quando Satanás vier com as suas tentações, quando Satanás agora vier colocar aqueles pecados que você cometeu, quando ele vier com aquelas longas listas de pecados, você pode dizer, o homem que morava aqui, que cometeu todos esses pecados, ele está morto. Ele não pode pagar mais a dívida. Ele não pode pagar a dívida. E esse novo homem que mora agora em mim, ele nunca pecou, pois é criado em verdadeira justiça e santidade, e é mantido eternamente novo. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes desejamos livrar de nós mesmos? Quantas vezes desejamos ter a capacidade de nos livrar de nós? Nós podemos. De que forma nós podemos? A palavra vem até nós. Despojai-vos do velho homem. Efésios 4:22. E com a palavra vem o poder para despojá-lo. E o novo homem não pode pecar, porque é a própria imagem de Deus. Então, quando Jesus habitar em mim, quando Cristo, a esperança da glória, estiver em mim, quando Jesus Cristo, que é o poder do Evangelho, estiver vivendo em mim, saiba que este novo homem, Cristo Jesus, essa vida que viveu 33 anos, sem cometer nenhum erro, ela nos é dada, ela é imputada em nós. E agora Deus olha para você e para mim, como se nós nunca tivéssemos pecado. Deus olha para você que há 40 anos peca. Quando você é justificado, hoje, agora, nesse momento, a justiça se manifestou. Quando você crê que aquela palavra agora está se retratando para você, quando você se apodera do poder que existe na palavra de Deus, naquele momento você é justificado. Não existe nenhum segundo sequer entre a palavra de Deus e a ação do fato. Quando Deus fala, acontece. Se Deus falou agora para você, despojar-vos do velho homem, a própria palavra de Deus tem poder para despojar do velho homem. Se você crer nessa palavra que é criativa, aquela palavra que criou o mundo, que disse, haja luz e houve luz, e naquele momento houve a luz, eu faço uma pergunta para vocês. Quanto tempo passou para a palavra de Deus e a concretização do fato? Nem um segundo. E agora a palavra de Deus vem até você e diz assim, ó, despojai-vos do velho homem. Aquele mesmo poder que criou o mundo, aquela mesma palavra que tem uma energia criativa, chega para você e diz, despojai-vos do velho homem. Mesmo que você tenha 44 anos, 40 anos, vivendo uma vida de pecado, se você crer nessa palavra agora, esses 40 anos, Deus tira esses 40 anos de pecado e ele vê esses 40 anos como 40 anos de justiça, como se você nunca tivesse pecado. Isso é justificação pela fé. Isso é dar um favor imerecido. Isso é novo nascimento. Isso é conversão. Eu gostaria apenas de ler apenas 2 textos para a gente terminar, que é um testemunho da irmã Margaret Davis. Ela diz assim, quando cremos de verdade, não somos tentados além do que podemos suportar,
e ele também providenciará um meio de escape, mas nós devemos pegar sua rota de fuga. Caso contrário, ele não pode nos ajudar. Quando eu entendi o que realmente significa ser cristão, entreguei todo o meu coração a Deus. Com todos os pecados que havia dentro dele, eu disse: Senhor, desisto do meu direito de ficar impaciente ou irritada com os meus filhos. Eu especialmente desisto do meu direito de ressentir-me do meu marido. Não importa o que ele faça. Ele pode não fazer as coisas de acordo com o meu modo de pensar, mas não tem o direito de ressentir-me dele. Por que eu deveria ceder ao espírito de Satanás para corrigir os outros? Quero ceder ao seu Espírito Santo e permitir que o Senhor trabalhe em mim o seu amor por meus filhos e meu marido. E orar por eles, em vez de permitir que Satanás me use para trazer seu espírito para dentro do nosso lar. Ela continua. Quando me rendi totalmente a Deus, acreditei que ele tiraria meu ressentimento e que me daria uma atitude de compreensão em relação ao meu marido e filhos. E ele fez. Eu também acreditei que ele podia me impedir de cair como havia prometido. No dia seguinte, enquanto no trabalho, nenhuma tentação que eu me lembre me sobreveio, até a noite. Estávamos no culto familiar e eu estava lendo um livro sobre oração. De repente, meu marido, que era editor, corrigiu um problema de escrita no livro. Não há nada de errado em fazer isso, mas eu não gostava quando ele fazia isso no momento do culto, porque isso nos distraía. E assim eu repreendia com o espírito errado e arruinava o culto todo. Mas eu culpava meu marido por estragar o culto. E nessa noite, quando ele corrigiu um probleminha do livro, eu imediatamente reagi. Imediatamente também o Espírito Santo me convenceu fortemente de que eu havia pecado. E imediatamente exclamei: pequei. A família ficou surpresa com a minha confissão. Lembro-me de uma vez, algum tempo depois, enquanto compartilhei essa história com alguém, meu filho presente comentou: ó, mamãe, como me lembro daquela noite. Foi a primeira vez que eu ouvi assumir a culpa. Você percebe? Eu havia aprendido com meu pai a sempre culpar os outros quando eu ficava chateada com eles, embora fosse o meu espírito que estivesse errado. É tão fácil culpar os outros quando nos deixamos irritar com algo que eles fazem ou dizem. Mas não há desculpa para o pecado. Naquela noite, novamente pedir a Deus que me perdoasse, me purificasse e me restaurasse a si mesmo. Então, implorei a ele que me mostrasse um meio de escape, para que eu não reagisse de maneira errada. E acreditei que ele me haveria de ensinar a não cair. Porque ele havia prometido, ele havia dito que era capaz de fazer isso. Aí ela disse: no dia seguinte fui trabalhar e novamente não me lembro de nenhuma tentação em especial até chegar à noite. Quando fomos fazer o culto em família e eu estava lendo o mesmo livro, mais uma vez meu marido corrigiu um problema. Instantaneamente senti a tentação de reagir. Lemos que o cristão sentirá o impulso para pecar. Aqui é onde a justiça de Cristo é necessária. Instantaneamente, o Espírito Santo me lembrou em minha consciência: você desistiu do direito de se ressentir do seu marido. Não importa o que ele faça. Não se lembra? Instantaneamente eu respondi: sim. De todo o coração. Imediatamente o Espírito controlou de tal forma o meu espírito que eu não disse uma palavra. Ninguém sabia que eu estava sendo tentada, mas eu sabia que havia encontrado o meio de escape. Quando somos tentados, o Espírito Santo procura nos alertar. E se nos submetermos rapidamente a Deus, então ele trará o direito de controlar nosso espírito e nos dar a vitória. Quando eu li essa história, eu fiquei muito impactado. Fiquei muito impactado mesmo. Então, queridos, vamos entregar a nossa vida completamente a Jesus.
Vamos permitir que Ele faça as obras em nós. Vamos permitir que Ele controle os nossos impulsos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que Ele leve cativo tudo isso. Que Ele leve cativo todas as nossas boas obras. Que Ele leve cativo tudo aquilo que não pertence a Ele. Que a cada dia possamos ser sepultados, não vivos, mas que possamos ser sepultados mortos. Mortos para o nosso eu. Mortos para o nosso direito de reputação. Mortos para tudo aquilo que aflige o Espírito Santo. Mortos para nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar cada dia. Necessário é nascer de novo. É necessário. Existe uma necessidade para cada um de nós nascermos de novo. Amém e amém. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós cremos, Senhor, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Que nós éramos, noutro tempo, insensatos. E que em Cristo Jesus nós não somos mais. Hoje é Jesus que habita em nós. Hoje é Cristo quem faz as obras em nós. Hoje é Cristo quem vive. Pois a expressão, Senhor, do nosso ser, que a expressão do nosso ser possa ser: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém.